O esboço da lição, os 3 tópicos é a ação do Espírito Santo, 2, o revestimento do Espírito Santo, 3, cheios do Espírito Santo. Motivo de oração: ore para que os discípulos de Cristo sejam batizados com o Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé, fazer uma oração? Vamos ficar em pé para dar início à nossa aula. Nosso professor, irmão, pastor Marco Adriel, estará trazendo hoje a aula desta noite. Amém? Pai de amor e bondade, agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ainda por tudo que o Senhor vai fazer por nós. Pai Santo, que estamos nesta aula, Senhor, que o Senhor preparou para nós. Toma o Teu servo, Senhor, nas Tuas mãos. Usa, Senhor, o Teu servo, Senhor. Meu Deus e meu Pai, vem falar conosco nessa noite através da Tua palavra. É o Senhor que é o nosso professor, é o Senhor que capacita, é o Senhor que nos orienta. Oh, Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Venha, Espírito Santo, confortável para cada coração nesta noite. O Senhor fala conosco conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marco Adriel, palavra. Paz do Senhor Jesus, meus amados. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Queria fazer uma pergunta já de início. Quem que é o Espírito Santo para os irmãos? A irmã que está aqui na frente, né, Ricardo? Quem que é o Espírito Santo para a senhora? É Jesus, né? O Espírito Santo é Jesus? É o Senhor Jesus. A gente vê que é uma doutrina muito importante. O evangelista é: quem é o Espírito Santo para você? Consolador. Seu Consolador. Louvado seja Deus. Irmã Juliana, quem é o Espírito Santo para a irmã? Melhor amigo. Gabi, quem que é o Espírito Santo para você? Oi? Deus Todo-Poderoso. Amigo fiel. Amigo fiel. Louvado seja Deus. Outra pergunta. O Espírito Santo, ele é Jesus? Ele é Deus Pai? Sim ou não? Não. O Espírito Santo não é. A gente tem que compreender a doutrina da Trindade. Olha como é importante estudar a palavra do Senhor, né? Na verdade, o Espírito Santo coloca esse desejo para a gente aprender a palavra do Senhor. Existe quantos Deus? Nosso Deus é quantos? Existe quantos Deus para nós? Um único Deus, mas que consiste ou subsiste em 3 pessoas. Aí tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo, e a pessoa do Espírito Santo. Mas é um único Deus que consiste em 3 pessoas. Isso é um grande mistério da palavra do Senhor Jesus. Então Jesus não é o Espírito Santo, Jesus não é Deus Pai, mas os 3, que são 3 pessoas, é Deus. E para compreender isso, a gente não compreende, é um mistério de Deus, mas todavia é 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Todavia é apenas um único Deus, é apenas uma única essência divina. Amém? Então, quando alguém perguntar para você quantos deuses existem, o único Deus verdadeiro, que consiste e subsiste em 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. A doutrina pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, é a doutrina mais esquecida ou negligenciada. Interessante que o Espírito Santo muitas das vezes está limitado pelos homens a um movimento, a falar línguas, a dons. Só que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele mora no salmo. Deus mora dentro de você. E a gente precisa compreender isso. Meditando na palavra do Senhor, estudando. Eu fui às lágrimas pela minha negligência.
Mora uma pessoa dentro da gente e muitas vezes a gente negligencia e nem fala com ela, não é verdade? Imagina Jesus Cristo na época dos apóstolos. Jesus andava com os discípulos, ensinava, fazia muitas curas, consolava, ensinava a verdade, guiava eles, manifestava o seu consolo, o seu amor. Agora quem está em nós, permanece em nós para todo sempre, mora dentro de nós, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, mora dentro de nós. E muitas das vezes nós desprezamos, rejeitamos, negligenciamos o amigo Espírito Santo. Interessante que a verdade aplicada desse modo é: o Espírito Santo capacita os discípulos de Cristo para anunciar o Evangelho e viver de modo que agrada ao Senhor. Então a gente vê essa verdade aplicada, o Espírito Santo, ele te capacita para você anunciar o Evangelho de Cristo, mas também o Espírito Santo molda o nosso caráter para agradar a Deus. O Espírito Santo tem esse ministério. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, que o Espírito Santo convence a pessoa dos seus pecados, e através da palavra, a pessoa com o coração aberto, ela recebe a palavra de salvação, ela recebe Cristo. O Espírito Santo primeiramente vai convencer a pessoa dos seus pecados. Depois o Espírito Santo justifica essa pessoa, regenera essa pessoa tem um processo de santificação até a glória, até o arrebatamento, até ela se encontrar com o Senhor Jesus Cristo após essa vida. Então o amigo Espírito Santo, ele está nesse processo em nossa vida. Tem pessoas que, ao se arrepender dos seus pecados, o Espírito Santo já passa a morar nela, mas todavia essa mesma pessoa não teve a experiência de um revestimento de poder para exercer determinada missão que Deus concedeu a essa pessoa. Tem pessoas que têm até o Espírito Santo morando nela, é salvo, o Espírito Santo mora nela, mas ela não tem a capacitação, o revestimento, o batismo com o Espírito Santo para assim cumprir a missão. Hoje a gente vê que a maior necessidade na igreja atual é o Espírito Santo, de forma prática em nossas vidas, de forma contínua em nossa vida. Então o papel do Espírito Santo em nós que é salvo é a santificação. E o que é santificação? É um processo até que nós chegamos à maturidade, a varão perfeito, a estatura de Cristo. O Espírito Santo nos molda, nos aperfeiçoa, nos gera arrependimento, gera em nós fruto de amor, de paciência, de domínio próprio, de alegria, de consolo, de bondade, até que nós chegamos a um certo nível de maturidade, até que nós chegamos ao processo representando Cristo Jesus, que é o modelo padrão para o salvo. E a pergunta que se fica: a gente está estacionado nesse processo de santificação? Quando o Espírito Santo mora na pessoa, não há mais nenhuma condenação. Romanos 8, versículo de número 1. Olha que a palavra do Senhor nos diz. Vamos aprender quem é essa pessoa bendita do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo mora no salvo, no arrependido, não há mais nenhuma condenação para essa pessoa. Quem pode ler Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1. As canetas estão guardadas? As canetas? É onde? As canetas? É, as canetas. Né? Está aqui meu nome, acho que você guardou lá. Qual, as canetas? É as canetas. Então aqui, ó. Romanos 8, quem pode ler para a gente? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é a carne?
quando o apóstolo Paulo fala: nenhuma condenação há a quem anda pelo Espírito de Deus, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito Santo. O que Paulo está expressando aí? Essa palavra carne, o que seria carne? Quem pode ir ali? Ousadamente, na ousadia do Espírito Santo falar. O que é a carne? Vocês sabem, eu sei que vocês sabem, mas já estudou pneumatologia. Isso é interpretação de texto. Eu quero que vocês aprendam, vocês não dependem de pregador, de pastor, não. O Espírito Santo mora em você, ele te ensina. Vai ensinar. Olha isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, o salvo, certo? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Essa palavra carne aqui, não é a carne do açougue, né? A carne é a natureza antiga de Adão. Então, quando o apóstolo Paulo fala, os que andam segundo a carne, quem anda segundo a carne? São pessoas, a gente nasce com a natureza de Adão, né? Nascemos com a natureza de Adão. Aí, ó. Quando o Paulo fala essa palavra carne, é a natureza adâmica. Isso, de Adão. Mas é filho de quem? Não é do Alexandre Glória, não. Os primeiros casais existiam Adão e Eva, certo? Nós somos irmãos. E toda a descendência veio de Adão e Eva. Quando o homem peca, na sua queda, vai nascer o seu primeiro filho, Caim, depois Abel. E todos nós vem com essa natureza, habita dentro do salvo, do perdido, do ímpio, a natureza adâmica, conhecida por carne. Velho homem, muito bem. Carne, velho homem, é a natureza adâmica. Ela habita e mora dentro de nós. E ela produz o quê? Tudo aquilo que não agrada a Deus. Que é as perversidades do mundo afora, os escândalos, é por causa da natureza adâmica. Ela habita até no salvo, ela habita em mim, ela habita em você. É uma luta diária, uma luta constante, como está em Gálatas 5. E o apóstolo Paulo fala: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o salvo, que não anda segundo a natureza adâmica, a carne, mas segundo o Espírito Santo. Ou seja, não há condenação para quem anda segundo o Espírito Santo. E podemos muito bem, o dia tem 24 horas, podemos muito bem andar na carne e não andar no Espírito. Podemos muito bem estar dentro do templo e andar na carne. Podemos pregar até na carne, sim ou não? Podemos profetizar na carne, louvar na carne. Mas como que a gente faz para não ser condenado? Quem anda segundo a carne produz obras da carne, o velho homem. É o que não agrada a Deus. E passamos para a condenação. Devemos o quê? Se submeter à pessoa que também mora em nós, o Espírito Santo. Devemos ser controlados pelo Espírito Santo. Agora a pergunta que se fica, e é uma pergunta retórica, não precisa responder. A gente está em submissão ao Espírito Santo? Por isso devemos o que mandar no Espírito Santo? Quem pode falar alguma coisa? Pode repetir, por favor? Devemos fazer o que para andar pelo Espírito Santo? Há duas naturezas dentro de nós. A natureza adâmica, o velho homem, que produz obras que não agrada a Deus, ações, atitudes, questões, pensamentos que não agradam a Deus. E há o Espírito Santo que também mora em nós. O que devemos fazer para andar pelo Espírito de Deus?
Buscar Deus. Buscar santificação. Buscar santificação. Vamos para a teologia prática. No serviço, na condução. Né? E aí? Você não vai dobrar o joelho no serviço, isso aí não. Não vai estar orando lá no serviço e dobrar o joelho. É andar em espírito. Conectado, conexão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Então devemos estar o quê? Vigilante. É todo momento. Às vezes, oramos muito e vigiamos. Às vezes a gente ora, jejua, prega, que é uma beleza. Aí sai uma palavra na carne, na natureza branca. Aí pega outra pessoa. Sim ou não? Pecamos ou não isso? Muitas vezes a gente não vigia, aí alimentamos um pensamento que não agrada a Deus. Porque é uma batalha constante dentro de nós. E a maior batalha não é uma batalha espiritual contra o demônio. A maior batalha é dentro de nós. Essa é a maior batalha. Mas não há nenhuma condenação para quem se submete ao Espírito Santo. Imagina, o Espírito Santo ele mora dentro de você. Quem que é o Espírito Santo? Ele é Deus. Ele é onipresente. Ele está em mim, está em você, está no Japão. Quem é o Espírito Santo? Ele é onipotente, tem todo o poder. Quem é o Espírito Santo? Ele ensina todas as verdades. Ele nos faz lembrar daquilo que nós esquecemos pela limitação de nossa memória. O Espírito Santo nos consola, intercede por nós, porque não sabemos nem orar como convém. Ele intercede, ora com a motivação correta até Deus. Quem é o Espírito Santo? Ele nos auxilia. Ele revela as profundezas de Deus. Só que o Espírito Santo é uma pessoa. E pessoa tem o quê? Vontade, sentimento, intelecto. Sim ou não? Sim. O Espírito Santo você pode entristecer. Eu posso entristecer o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz. Efésios 4:30. Colocada em você, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus nos libertará. Então o Espírito Santo tem sentimentos, sim ou não? Sim. Podemos alegrar o Espírito Santo? Podemos, com nossas ações, né? Nossas atitudes, quando a gente louva em Espírito e verdade a Deus. Imagina, então, como é assim, o Espírito Santo ensina a te alegrar, te agradar. Ensina o Espírito Santo te amar mais, ter mais comunhão com você. É isso que faz diferença. Aleluia. Mas também podemos entristecer a pessoa bendita do Espírito Santo. Por isso devemos, que falamos aqui agora há pouco, vigiar, se submeter constantemente, ainda mais nesses últimos dias, porque podemos entristecer o Espírito Santo. O que diz o texto aí, Efésios 4:30? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê? Pois é a marca da propriedade de Deus colocada em nós. Outras versões está porque nós fomos selados para o dia da redenção. Sabe muito bem que o selo lá no Império de Roma mostrava que qualquer selo de Roma é algo que pertencia ao Império de Roma. Aí Paulo usa essa linguagem de expressão. O selo que ele vê, ele fala assim: a gente tem o selo do Espírito Santo, mostrando que estamos propriedade de Deus. O Espírito Santo é o seu passaporte para ser arrebatado, para morar na glória. É o Espírito Santo. Olha a importância que é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo também ele tem intelecto, ele tem sabedoria, ele tem inteligência, ele é Deus. Quando você parar em uma certa situação, um certo obstáculo, que necessita de uma direção,
uma iluminação, uma capacitação, pede ao Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre os profetas, só que era de forma temporária. Hoje o Espírito Santo habita permanentemente em você. O que Elias não tinha, que Davi não tinha, hoje eu e você temos esse privilégio, essa honra. Imagina agora comigo, Elias foi um homem de Deus, sim ou não? Sim. Quem mais? Isaías, Daniel, José, homens de Deus, fizeram proezas através do Espírito Santo. Só que agora a gente tem o mesmo privilégio que eles. E por que a gente não rompe, não triunfa, igual esses homens santos de Deus, as mulheres santas de Deus de outra hora? Porque falta o quê? Como? Deus ele ama todos os filhos dele, assim como o pai ama os seus filhos, não tem acepção. Mas quando mais a gente mais se entregamos a Deus, mais teremos de Deus, sim ou não? Mais desfrutaremos a presença dele. Então, muitas das vezes, o que mais falta para a gente não é a liderança, não é os problemas que acontecem na igreja, porque sempre vai ocorrer, porque tem pessoas dentro dela, e lidar com pessoas é a coisa mais difícil da vida, é lidar com o ser humano. Pensa um pouco que é difícil, porque tem a natureza adâmica, decaída, depravada sem Deus. Então lidar com o ser humano é a coisa mais difícil. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quem já foi batizado com o Espírito Santo aqui? Todo mundo aqui, né? É uma experiência única. Só que muitas vezes você lembra do dia do seu batismo com o Espírito Santo, que foi um dia marcante da sua história. Só que é algo contínuo. Você foi batizado com o Espírito Santo para o cumprimento da sua vocação que Deus tem contigo. Só que devemos buscar ser cheios do Espírito Santo continuamente. Senão o quê? Vamos ferir as pessoas. Porque está a natureza dentro de nós. Mas não é anjo. Mas não está glorificado ainda. Senão a gente vai o quê? Desanimar. Ixi, vai ver coisa errada na igreja, vai desanimar. Se não tiver cheio, rapaz, se você não tiver cheio do Espírito Santo, qualquer palavra vai te machucar. Sim ou não? É a realidade, meus irmãos. Se a gente não tiver cheio do Espírito Santo continuamente, não vai até orar, mas não vai vigiar. Se a gente não tiver cheio do Espírito Santo continuamente, vai olhar para as coisas erradas na obra de Deus e vai entristecer, desanimar, vai ficar até depressivo ou depressiva. Porque muitas vezes a gente recebeu o batismo do Espírito Santo, mas devemos buscar continuamente ser cheio dele. Olha o que Paulo diz, é uma ordem bíblica. Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. Achou? Cheio? Agora lembra alguém, um personagem que você gosta muito, que o Espírito Santo vai fazer você lembrar agora, que era cheio do Espírito Santo. Quem? Fala alguém, um personagem bíblico que era cheio do Espírito Santo. Estevão? Rapaz, Estevão aí profundo, hein? Primeiro mártir. Paulo. Quem é Paulo? Paulo constante. Você lê Paulo, você fala, meu Deus, me converte, pai. Paulo, Estevão, quem mais? Eliseu, o mundo não era digno dele. Quem mais? Paulo, Estevão e Eliseu. Eram homens que tinham o Espírito de Deus. Eram homens que fizeram grandes proezas. Até hoje nós falamos dos relatos dele. Nós pegamos sobre Elias, sobre Estevão, sobre Paulo. Agora o mesmo Espírito que estava em Estevão, em Elias, em Paulo, está dentro de você. Olha a noção, a gente somos tão limitados, né? O Espírito Santo não era Paulo que fazia o que fazia, não era Estevão que o rosto dele brilhou como anjo, tinha uma sabedoria constrangedora. Não era Paulo que fazia todas as missões, que era preso, açoitado, passou fome, falsos obreiros, falsos irmãos contra ele.
mas ele escreveu 3 epístolas que se perderam, ganhou uma multidão de almas, te usou o Espírito Santo, revelações de Deus. É o mesmo Espírito que habita dentro de você. Devemos conhecer essa pessoa bendita, Senhor. Ele tem ciúme de nós, né? Tem ciúme de nós. Por que tem ciúme de nós? Não é igual ciúme do homem com a mulher, né? Ou da mulher com o homem. É um zelo, né? Zelo. Ele tem um zelo. Aí às vezes a natureza da nossa carne, ela limitando lá, quer fazer as coisas lá da carne, porque a natureza da carne, a mente da carne, a foco dela é as coisas terrenas, é as coisas que agradam a nossa natureza carnal, que habita dentro de nós. E o Espírito Santo quer lá, vai orar, acorda na madrugada, vai com sono, hein? Vai trabalhar no dia seguinte, ora, intercede, perdoa. Eita, suporta esse irmão aí, babassuca. Suporta essa irmã aí, fofoqueira, suporta. O mais forte deve suportar o mais fraco. Perdoa, seja generoso. Suporte esse marido aí, é difícil, é a natureza dando nele ainda, igual em você. Suporta. Suporte essa esposa aí, às vezes ela fala algumas coisas, né, irmãos? Suporta. O Espírito Santo produz em nós amor. Agora, foca nisso daqui. Agora imagina uma esposa cheia do Espírito Santo. Imagina. Uma mãe cheia do Espírito Santo. Um marido cheio do Espírito Santo. Ele vai fazer o que o ímpio faz. As ações dele vão ser diferentes. Sim ou não? As ações dela vai ser diferente. O que mais precisamos, meus irmãos, é do Espírito Santo, é conhecer essa pessoa. É a doutrina mais negligenciada. Ele mora dentro de você. O que você precisa? É providência? Pede para Ele, Ele é provedor. É sabedoria? Pede para Ele. É inteligência? É humildade? É virtude? Pede para Ele. É direção? O Espírito Santo dá direção para a gente. O Espírito Santo até impede você de ajudar pessoas. Até impede você não obra de Deus, sabia? Atos 16, vamos lá. Sabe por que Paulo foi quem foi? Porque ele dependia do Espírito Santo. Elias só foi quem foi, e Tiago fala que Elias era homem sujeitos às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, às mesmas limitações que nós. Ele era falho igual eu e você. Trazendo a expressão brasileira, comedor de arroz e feijão. Só que ele dependia do Espírito Santo. Ele se entregava ao Espírito Santo. Por isso que fez o que fez. Atos 16, versículo 6. Olha o que diz. Acharam Atos 16, 6? Amém. Pode ler. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Não, está errado isso aí. Não foi Satanás, não? Oxi, vê aí, mãe, na sua Bíblia aí. Acho que está errado. Como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia. Não, vê aí, mãe, está errado. É, como o Espírito Santo, não, o Espírito Santo. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Não, abre a Bíblia aí, deve estar errado alguma coisa. É o Espírito Santo mesmo? Ele impediu o quê? Paulo do quê? De anunciar? Oxe, o Espírito Santo, o primeiro missionário, Gênesis 1, versículo 2, ele movia sobre as águas. O primeiro missionário que ama missões, que ama almas, impediu o apóstolo Paulo de pregar o Evangelho. Ou seja, se Paulo fosse desobediência, hein? Que é Espírito Santo que eu vou pregar lá, eu quero pregar. Não me chamou para pregar? Hã? O Espírito Santo, ele sabe o que faz. Ele tem o quê? Vontade. Ele dá instrução, direção, e devemos estar sensível à voz dele. Quem tem ouvido, ouça. Diz às igrejas. Versículo 7, olha o que diz. Quando chegar a anciãos, tentar mas o Espírito de Jesus
não permitiu. Olha, Espírito Santo. Pode continuar até o 9. No tempo passado, por Mícia, desceram as trovas. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Continua. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para nos anunciarmos o Evangelho. Então o Espírito Santo ele guia. Ele tem outra direção para o apóstolo Paulo. Ele revelou em visão qual que é o propósito dele. Então, para evangelizar, para pregar a palavra do Senhor, né? Para dar um estudo, para ajudar alguém, para orar até por certas pessoas, senão não é negócio de Jeremias, e Deus fala: não há por esse povo. Devemos ser sensíveis ao Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, Paulo fez tantas proezas porque ele dependia, ele se entregou verdadeiramente para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo separa pessoas para missões, porque missões é algo espinhoso, você não evangelizar, pastorear, não é fácil. Quem passou sabe como que é. Às vezes nós falamos aqui, mas não sabe como que é. Ensinar, qual que seja a vocação de cada pessoa. É o Espírito Santo que é o administrador da igreja. É ele que dá dom para isso, dom de evangelista, dom de mestre, dom de pastor, dom de apóstolo. É ele que distribui, ele que é o dono dos dons, sim ou não? E é ele que te capacita, ele que te aperfeiçoa, ele que te envia, ele que abre as portas. Oh, glória. Atos 13, olha o que diz. Meu pai, o Espírito Santo pediu de Paulo evangelizar os países asiáticos. Isso. E a Ásia é só atrasada na palavra de Deus. Até hoje em dia. Mas tem, eles veneram o Buda, né? Buda, né? Buda, China, Japão, Isso, Rússia, os países asiáticos. Interessante que o apóstolo Paulo ele pregou na vida dele, antes da morte dele, pregou na Ásia melhor toda. Ele evangelizou a Ásia melhor toda. Imagina, Paulo nossos dias, ele ia pregar Ferraz, Itaí, ia ganhar muitas almas para Deus, levantar discípulos, porque ele estava sendo impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo faz isso, meu homem. Atos 13, versículo 1, 2, 3 e 4. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamando Níger e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Isso. Então a igreja de Antioquia, a igreja de Antioquia era a igreja missionária. E lá era a igreja mais equilibrada, porque tinha mestre e tinha profetas, ou seja, tinha fervor e tinha doutrina, tinha palavra e tinha revelação. Era uma igreja equilibrada, uma igreja missionária, que tinha visão missionária. E estava Paulo e Barnabé ali servindo essa igreja. Eles estavam orando e jejuando, se consagrando. E o Espírito Santo vai tomar alguém ali e vai dizer: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E depois o que eles fizeram, depois dessa voz do Espírito Santo? Oraram e jejuaram novamente. O Espírito Santo tem enviado Barnabé e Paulo para missões. É a primeira missão do apóstolo Paulo. Ou seja, é o Espírito Santo que escolhe pessoas específicas que te escolheram para uma obra. É o Espírito Santo que conduz a pessoa para a obra de Deus. Por isso devemos estar sensível ao Espírito Santo. Continua orando, continua se consagrando, porque uma hora ou outra Ele vai te chamar para alguma obra específica.
Não pense que você está limitado por causa da sua limitação física, por causa do seu intelecto, da sua idade, porque é o Espírito Santo que chama, ele dá condições, ele levanta, ele capacita, ele também envia. Glória a Deus. Então é o Espírito Santo que envia pessoas específicas para a obra que ele tem o chamado. Você tem uma obra, o Espírito Santo te capacita, te conduz e te ensina para a obra dele, para a glória de Deus. A gente falou aqui de Elias, de Paulo, de Estevão. O Espírito Santo ele nos enche dele, primeiro para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Também o Espírito Santo nos enche para a gente viver, produzir fruto, amor, paciência, bondade, que manifesta o caráter de Cristo. E o Espírito Santo também nos enche para padecer. Aí o Evangelho triunfalista não suporta essa palavra. Lembra de Estevão? Vou falar de Estevão aqui. Estevão vai pregar o melhor sermão em Atos Apóstolos, capítulo 7. Ele vai pregar de Gênesis até Cristo. As pessoas vão ver a face de Estevão brilhar como um anjo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. O perfil, o testemunho de Estevão era esse. Era um jovem, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, e Deus fazia sinais e maravilhas através da mão dele. Estevão ia ser apredejado. Deus dá capacidade, enche ele de poder para morrer pelo propósito divino. A gente é chamado para sofrer também pelo Evangelho, ser caluniado, sim ou não? Ser perseguido, ser rejeitado, sim ou não? Crente é sofrido, crente é um povo sofrido. Jesus já falou: não tereis aflições. Se me perseguir, vai perseguir vocês também. E se orgulha nisso, seja honrado nisso. Se está te perseguindo, te rejeitando, te invejando, falando mal de você, glorifica a Deus, porque habita o Espírito Santo de você, despeja. Só que Ele te dá poder para suportar. Ele dá poder para falar assim: não fala nada não, fica calado. 3 jovens foram vendidos como escravos para a Babilônia: Misael, Ananias e Azarias. Mudaram o nome, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não mudaram a identidade dele. Mudaram a geografia onde eles estavam. Eles iam muito idolatria na Babilônia. Levantaram a estátua, Daniel capítulo número 3. Tinha que se prostrar. Imagina uma multidão, milhares se prostrando diante da estátua. Só os 3 jovens lá do então não se prostravam não, que era judeu. Cheio até o tutano. Fosse nos dias atuais, crente até o tutano, cheio de Deus. Aí Nabucodonosor vai dar mais uma oportunidade para ele. Se ele não se prostra diante da minha estátua não, vou te dar mais uma oportunidade. Ele estava furecido já, o rei, que não era vergonha para ele. E ele vai falar ousadamente, cheio do Espírito Santo: o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Ele tem poder para nos livrar dessa situação. Ele tem poder para prover, para curar, para salvar, para libertar. Tem poder para fazer milagre. Aleluia. Mas se não, lavassúbia. Mas se não, fique sabendo, ó Nabucodonosor, não vamos se prostrar. Pode aquecer a fornalha, pode perseguir, pode falar mal, pode invejar, pode tacar pedra. Só pessoa cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, nós falamos assim, nós pregamos, coisa boa, né? Mas imagina a realidade: o povo está aquecido, gente da morte. Esses últimos dias eu creio nesse avivamento, que o Espírito Santo vai tomar a gente, vai encher pessoas, que até diante da morte a pessoa não vai negar Cristo Jesus. É sobre isso o Evangelho. João foi colocando João dentro do pasto, Não queimou, porque tinha um propósito. Ou seja, você só vai morrer quando cumprir seu propósito. fritar ele e dessa ruim. E segundo os historiadores, né, porque é uma história, os historiadores vão falar que tiraram João e queimaram ele. Então lançaram na ilha de Patmos.
Estava idoso já, mais idoso que você, mães. Com todo respeito. Com todo respeito. Aí joga o irmão Edson antipático neles. E fala, acabou o ministério do homem, não vai evangelizar, não vai no Mazuca, não vai crer, não vai ter oportunidade, não vai ficar caladinho aí, sentado aí, vai de castigo. Só que Deus tinha um propósito. Vai escrever o último livro do canon, Apocalipse. Ó, João, você não pode ir até o povo, até a igreja, não pode. E tem muita gente assim, está enfermo, né? Paralisado. E os médicos falam, não tem jeito mais, fica aí em casa. Está preso, se convertendo no presídio, não tem jeito. Mas tu é João, na ilha de Patmos. O Espírito Santo revela os mistérios ainda na ilha de Patmos. O homem te imita. O homem fala, não tem oportunidade mais aqui não. Falou mal, se rebelou, te calúnia o seu nome ainda, estraga a sua reputação, você se esforçou. Aí Deus fala, não, tem uma porta aqui no céu, João, vem só, Apocalipse 4. Eis que a porta se abriu no céu, e ele falou comigo, sobe, vem cá. É assim que Deus faz, Daniel, capítulo de número 6, cheio do Espírito Santo. Que homem é esse, Daniel? Rapaz, me constrange a mim. Quando era jovem, 13 a 14 anos aproximadamente, falou, olha, não me contamina com esses manjares aí não, é consagrado aos seus deuses. Não, tem jejum lá, só legumes só pra gente. E ele é fiel na Babilônia, é fiel, vem Nabucodonosor, veio seu filho, Belsazar, veio o rei Dário da Pérsia, com 80 e poucos anos, Daniel 6, a gente já tem 80 e poucos anos. Abre-se um decreto, não podia durante 30 dias não fazer menção a nenhum Deus, a nenhum homem no seu reinado. E ele sabia do decreto. Ele podia orar no banheiro, sim ou não? Podia. Quem ia ver? Ele podia orar em espírito? Sim. Podia. Mas ele orava como costumava fazer, com o joelho dobrado, com a janela aberta para Jerusalém. E os invejosos viram lá Daniel orando. Interessante que eles esperaram Daniel orar 3 vezes e não se converteu. Esperou Daniel orar 3 vezes para relatar para o rei. Mas o homem cheio do Espírito Santo está nem aí para decretar. Daniel tinha consciência que poderia ser lançado na cova e ser devorado. Mas ele foi orar. Ora, igreja, lava assunto. Eu não sei qual que é o decreto dos homens, o decreto de Satanás, dos vizinhos da sociedade. Você está falando, ora. Seja cheio do Espírito Santo. Foi lançado na cova. Quem é cheio do Espírito Santo tem experiência. Desce o anjo. O leão fez jejum. Tinha até tabiceira, que eram os leões. Porque era um homem cheio do Espírito Santo. Mas só homem estéril, uma mulher cheia do Espírito Santo. Você sabe muito bem que naquele contexto, para se apresentar diante do rei, o rei tem que chamar. Pode ser mulher, pode ser mãe. O rei é como se fosse um Deus, né? Naquela época. E Esther vai falar assim, ó, o povo judeu vai jejuar, vai orar, eu vou jejuar, vou orar com as moças que se eu morrer, morrer. Se apresenta ousadamente sem ser chamado diante do rei. Porque estava cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, Deus dá oportunidade. Deus está trabalhando aqui, ó. Deus vai dar oportunidade aí, ó. Não sei que oportunidade que é, mas Deus vai dar. Vai apresentar você para Faraó, para Nabucodonosor, vai dar um sonho lá. Os macumbeiros não vão conseguir, os feiticeiros não vão interpretar, os astrólogos não vão saber. Mas Deus vai te usar, você é o pequenino de Jeová. A pequenina de Jeová. Deus vai te usar lá. De alguma maneira, de alguma forma, só para te honrar, só para ele ser glorificado através da sua vida. Para terminar, meus irmãos. Então a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Quem aqui já teve experiência com o Espírito Santo? Teve? Conta uma aí, irmãos. Você que é mais tem várias experiências aí. É uma biografia de experiência. Conta uma experiência aí. Vai edificar a nossa fé. Teve um dia, a irmã está pensando aí, o Espírito Santo vai dar uma revelação. Teve um dia que eu era solteiro ainda. Eu buscava tanto a Deus assim, eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu quero ver um anjo. Me dá a experiência de ver um anjo. Eu buscava assim. E pela misericórdia, uma madrugada no meu quarto, apareceu um ser brilhante lá de glória.
No mesmo exato momento que eu vi aquele ser, que era um anjo, o ambiente mudou. E no meu coração um temor muito grande, que eu peguei a coberta e me cobri. Eu falei, Senhor, não quero ver nada não. Eu orei para o Senhor para Deus tirar esse anjo. E o Espírito Santo me revelou aquele anjo. E muitas pessoas falam, estou vendo um anjo. Daniel, como viu um anjo, ficou fraco, caiu. Isaías, quando viu um anjo, de mim. Ele viu a glória de Deus, viu o serafim, de mim sou pecador. João, quando viu um anjo, caiu quase como morto. Porque é uma conexão espiritual, uma santidade espiritual muito grande. Conta aí, mãe, sua experiência teve. Então, uma vez eu estava indo trabalhar e ali tem a subida onde fica a banquinha de frutas, né? Ficava, né? Sim, amigo. Ali, onde eu outra. Então eu ia muito cedo, sozinha, ali já faz tempo já, acho que uns 15 anos mais ou menos. Aí eu esperava no ponto o ônibus, aí eu estava lá no ponto, aí de longe eu vi 2 jovens vindo, estava sozinha, aí eles vinham vindo de longe. Aí eu falei assim, Jesus, está muito sangue. Olhei os jovens vindo, né? Aí fiquei lá, estava esperando, faltava um pouco para o ônibus passar, tinha ali na rua, e de repente eles vinham vindo na minha direção, aí apareceu um homem de calça bege e uma calça marrom clarinha e uma blusa assim clara também, não branca, clara. Ele apareceu da outra rua, os moços que vindo, a gente estava quase chegando perto de mim. Aí o homem veio e saiu da outra rua assim. Tá entendendo? Sim. Aí o homem passou perto de mim e falou assim, vai lá para a banquinha que eles vão te assaltar. Aí eu corri para a banquinha, atravessei e fui lá para a banquinha, fiquei lá do lado da banca de frutas. Aí eu falei, obrigado moço, Deus abençoe. Aí ele falou, vai em paz. Aí eu estou na banca de frutas e em seguida vinha subindo um senhor, Fernando, ele pegava até meu irmão junto comigo, sabe, porque sempre chegava mais primeiro, né? Eu falei, Fernando, aí depois eu não vi mais os jovens, né? Fiquei ali na banca, aí viram que os jovens eles não desceram na minha direção, desceram na outra direção, que eles preferiram ali. Aí o Fernando ia subindo, eu falei, Fernando, se não fosse aquele homem ter me avisado, os moços vinham me assaltar. Aí o Fernando falou assim, mas que homem? Aquele que virou a rua ali embaixo perto de você. Ele falou, você está dormindo ainda? Não vi ninguém ali. Aí eu passei e falei com o moço da banca de fruta, você viu? A hora que o moço passou aqui, ele estava com a calça assim, da cor da calça, ó. Lembro até hoje, a cor da calça da roupa dele. O homem falou assim, não, só que a hora que você que a pessoa vai correr, vir pra cá, e os caras, aqueles caras são acostumados a roubar, eles desceram aqui embaixo. Quando você ficou aqui, eles desceram. Então foi uma experiência. Eu falo pelo Espírito, gente. Deus vai dar essa experiência para crente aqui, ó. Quem buscar vai ter. Não é experiência de provação, não, é experiência também com Deus, com anjos. Deus faz essas coisas. O autor de Hebreus fala em capítulo de número 13, tratar bem as pessoas, porque muitas vezes a gente vai hospedar anjos na nossa casa. Porque anjos transfiguram em homens também. Foi um caso de Gênesis 19, de Ló. Então, essa experiência com Deus, o Espírito Santo ele é vivo, gente. É uma pessoa. A experiência que teve na Bíblia com o Espírito Santo. Felipe foi arrebatado. Imagina, transportado para outro lugar. O Espírito Santo transportou ele. Anjo aparecia. Era claro para a igreja que anjos aparecia, livrava da prisão. Ele pensou que era uma visão. Apareceu para Elias o anjo, trouxe pão da padaria do céu, não sei se tem padaria, mas fez um pão para ele, trouxe água. Ou seja, Deus é um Deus de experiência. E devemos ter experiência, e Deus quer te usar, me usar, nos usar na vida das pessoas. Porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo quer usar uma pessoa, e essa pessoa é você que ouve essa palavra, amém? Toda a glória é nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, amém?